Olá, como vai você? Tudo bem? Estamos no Apocalipse e você está no programa Reavivados por Sua Palavra. Muita gente estava esperando esse momento e nós já estamos no capítulo 5, hein? Vamos apresentar o capítulo 5 hoje. Passa rapidinho, daqui a pouco estamos voltando. Estamos começando o Gênesis de novo. Daqui a pouquinho, mais um pouco. E nós vamos começar esse livro maravilhoso de Gênesis. Bom, o Apocalipse, ele vai repetindo muitas coisas de diversas maneiras para a gente entender a história a partir de João, a partir do momento que ele estava escrevendo, vivendo, até o final de todas as coisas. E passa por nós. Nós já vimos as 7 cartas que o apóstolo João escreve para as 7 igrejas. Cada uma delas tinha uma característica interessante. Né? A primeira, o primeiro amor, a tribulação e assim por diante. O conflito, os grandes conflitos. Né? E essas 7 cartas, como nós já colocamos para você, representavam eras, não é? Do ano 31 até o ano 100, do ano 100, o 101 até o 313, Constantino ali, né? Ano 100 é quando é escrito o livro do Apocalipse, quando o último apóstolo morre, não é? 313 a 538, outro período, uma época difícil da igreja, quando houve uma mistura muito grande e o poder, o império estava acima da igreja. Em 38 a igreja estava acima do império e tantos impropérios aconteceram, tantas coisas como nessa última parte, né? E depois de 538, aí o período longo que a igreja sucede o império, fica maior que o império. E aí 1798, quando o Papa Pio VI é preso, né, por um dos generais de Napoleão Bonaparte, então o poder de Roma papal é limitado, e aí começa uma nova era até 1844, a profecia de Daniel, quando começa o tempo do fim. Nós estamos vivendo esse tempo do fim. E tudo isso vai se repetir daqui para frente de novo. João apresenta esses 7 cartas, não é? 7 períodos, e aí avança. No capítulo anterior nós vimos que João está vendo o trono de Deus depois da volta de Jesus, né? Está vendo depois desse período todo, ele vê e diz: digno é o Cordeiro, e os anciãos que estavam ali, que representam as pessoas que ressuscitaram com Jesus. Essa é uma das interpretações, eu creio nisso. E colocam a coroa aos pés da cruz, colocando a coroa aos pés da cruz, não, aos pés do trono, dizendo: digno é o Cordeiro. Nós não temos nenhuma honra em receber isso. Agora nós vamos ver ainda nessa segunda visão de João o que acontece no capítulo 5. Mas você sabe que pode estar conosco nas redes sociais, o YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, dê um like, clique no sininho para receber as novidades. Também no Facebook, você pode entrar lá na página da TV Novo Tempo. Vamos estar lá todos os dias. O Davi coloca o programa para vocês, que é o nosso produtor, à 00:01, tanto no Facebook quanto no YouTube, com raríssimas exceções quando há algum problema e às vezes tem que gravar ao vivo lá de casa para passar para você, ou pelo menos um pouco antes da gente liberar os programas. Nós estamos hoje aqui com o Pedro, que faz a parte das câmeras, a parte técnica aqui. É um jovem muito simpático, é solteiro. Se quiser o telefone dele eu posso dar em particular, né? Muito bem. Mas o capítulo 5 vem trazendo aqui uma continuação. Sim, eu esqueci de falar que estamos no Cevisa, né? Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista aqui em Engenheiro Coelho, esse lugar belíssimo para sua reeducação alimentar, sua saúde sendo vista de um ângulo bastante natural, muito bonito, a médicos, vale a pena conhecer. Vamos lá então, capítulo 5. Aqui o capítulo 5 vai dar sequência. João está vendo aquela porção de anciãos se curvando diante do trono de Deus, colocando as suas coroas. A divindade merece a honra, a glória. Eu não mereço nada aqui, eu fui salvo pela graça. Esse é o maior reconhecimento, que estamos sendo salvos pela graça. E é verdade que nós não fazemos nada aqui. Então você está vendo que o Apocalipse é um livro bem fácil da gente entender, não é? Ele vai falando de eras, daqui a pouco ele volta a falar de eras de novo, né? Vai haver aí um livrinho, um livro selado que a gente vai ver. Bom, mas aqui no capítulo 5, verso 1, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora,
de todo selado com 7 selos. Então era um livro, um pergaminho, não é? Selado com 7 selos. Então alguns dizem que os selos estavam por fora, como diz aqui, né? Selados por fora com 7 selos, né? Escrito por dentro e selado por fora. Mas parece que se pode escrever por dentro e por fora do pergaminho e selar tudo por fora, não há nenhum problema. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Aí veio um problema sério. Alguma coisa está nesses selos para que João visse, e daqui a pouco você vai ver lá no capítulo 7, final 8, nós vamos ainda passar, né? 6 aliás, e 7, você vai ver a respeito destes selos, são vários selos, que vão replicar as cartas que João escreve para as 7 igrejas. Que sentido eles vão replicar? Eles vão dar os mesmos períodos, esses mesmos períodos que eu mencionei no começo, eles se repetem. É uma repetição para o ensino. Então ele mostra de uma outra maneira para que nós pudéssemos entender e compreender. Então a grande pergunta, né? Quem é que pode abrir este livro que tem os 7 selos? Quem é que pode abrir e desatar os selos, tirar o selo? O selo era uma chancela de propriedade, né? Era uma chancela de conteúdo privado, alguma coisa nesse sentido. Isso só quem poderia abrir este selo, né? Ora, nem no céu, sobre a terra, debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí João, verso 4, diz assim: e eu chorava muito. Puxa, eu queria ver isso, eu queria ver essa história. Ninguém vai poder abrir esse selo. Ali está a história da humanidade. Ninguém vai poder abrir. Quem vai abrir esse selo? Todavia um dos anciãos disse para ele, né, me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é? É Jesus, né? Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. 7 momentos, 7 etapas da história. Então vai repetir, como digo, as cartas serão repetidas de uma outra maneira agora através dos selos. Depois vem as trombetas e assim o livro vai se repetindo para que você pudesse entender, e eu também, todas estas questões. Então, quem pode? O leão da tribo de Judá, ele pode. Bom, agora João, diz o verso 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Bom, os comandantes que venciam as guerras traziam, aqui a Bíblia deu uma trabalhadinha aqui, mas os comandantes, eles desfilavam quando venciam as guerras com a roupa usada na guerra. Eles não trocavam a roupa com o uniforme naquela época. Vários faziam isso. Então aqui você tem mais ou menos uma ideia disso. É o leão da tribo de Judá, né? É o leão da tribo de Judá, o rei, a raiz de Davi. Sim, mas ele veio à terra, a luta dele foi como o cordeiro. Ele deu a sua vida, não é? Ele deu a sua vida. Não veio para cá, como muitas vezes os judeus acreditavam, alguém que os livraria do jugo romano. Na realidade, ele veio para livrá-los do jugo do pecado. É a promessa feita lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15. Você entende? Então está bem fácil para a gente entender aqui a sequência das cartas, não é? Acontece a volta de Jesus, né, o trono, estamos sendo entronizados, e aqueles que representam a todos nós tiram as coroas e colocam os pés de Deus, de Jesus. Agora tem um livrinho, ninguém pode abrir. Quem pode abrir? João chora e diz: não, calma, o leão da tribo de Judá vai abrir. Mas quando ele olha, vê um cordeiro. O cordeiro é Jesus que morreu, e aqui está assim, como se estivesse morto. As batalhas todas aqui na terra de Jesus, ensanguentado, claro. Então, neste momento, ele tomou o livro, verso 8, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, lembram-se que colocaram as coroas ali aos pés de Cristo, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Na realidade, o que está se vivendo aqui é um momento que resume toda a história humana. Aí estão as orações daqueles que oraram, aqueles que pediram,
não é, um símbolo do incenso que tinha lá no santuário. Falei um pouquinho em Hebreus, eu falei um pouco nisso. Quando a gente estiver lá no Antigo Testamento, a gente vai poder falar um pouquinho mais em detalhes disso, não é? E começaram a entoar um cântico. Bom, mas talvez você queira saber o que são os 7 chifres, né? Bem como os 7 olhos, não é? Sabedoria e inteligência, os olhos, o Espírito de Deus, a completitude de Deus estava ali, não é? Os 7 chifres também fala que ele era perfeito para esse tipo de sacrifício. Então, são coisas bem simples da gente avaliar. E aqui começa um cântico maravilhoso, não é? O novo cântico. Lá do outro lado era o cântico. Digno és, Senhor, de receber a honra. Aqui, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote reinarão sobre a terra. Aí muitos anjos entram. Aí no verso 11, assim, e muitos anjos entram. Primeiro tem um quarteto, né? Depois tem lá 24 anciãos que cantam. E agora vem uma multidão, um grande coral de anjos. É majestoso, né? Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber. Tem várias músicas até disso. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Claro, Gênesis 3, verso 15. Lá foi prometido que ele pisaria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar. Aí o cordeiro ferido, mas esmagou a cabeça da serpente. Ele vem como vitorioso, rei, mas é o cordeiro que venceu nessa situação toda. E então ouviu que toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o cordeiro, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, primeiro 4 cantam, né? Depois 24 cantam, os anjos todos e todos os seres debaixo da terra, os seres que foram salvos, né? Essa é a ideia. Então, esses selos foram abertos. E não perca, no próximo programa você vai saber que selos são esses e o que significam, tá bem? É muito bom estudar Apocalipse. Estarei orando aqui por você. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.